Bom dia a todos. Então, só para registrar, né, também a título de participação, hoje, no dia 7/12, 8 horas e 15 minutos, estamos iniciando a aula de empreendedorismo e inovação, terceiro ano do TEDS. Presentes estão a Daniele e o Pedro, tá? E mesmo assim, com a presença apenas de dois, nós vamos começar a aula. Lembra a todos que assistirão depois que terá a participação do Pedro e da Dani aqui na aula, certo? Ela então vai ocorrer e, as falas, as perguntas que eu estou fazendo que farei para ambos, deverão ser respondidas pelos outros grupos, tá? Através de uma atividade. Então, a exigência da participação de todos quanto a temas abordados, participações, falas, ela é necessária, ela vale pontos, e todos terão que fazer, ok? Certo? Mas, continuando a nossa aula, tá? Então, vamos ter hoje a ideia trabalhar com modelo de negócios, tá? Projeção de modelo de negócios, e para projeção de modelo de negócio nós vamos trabalhar com o Canvas, uma ferramenta que nós já tínhamos falado, mas não tínhamos trabalhado, certo? Vamos fazer o preenchimento de algumas partes desse Canvas para entender as suas partes, tá? Mas nós iniciaremos com as impressões de uma metodologia que eu trouxe, que eu apresentei para vocês semana passada, quanto à problematização. Em cima dessa problematização, como chegar a possíveis soluções, ok? Bom, sempre tem que ter uma mensagem de início, e para vocês que estão assistindo a aula, certo? Vocês têm que entender que esse empreendimento que vocês estão propondo no projeto integrador, tá? Ele é uma ação de inovação. Embora ela seja uma ação, uma inovação, é uma ação e uma inovação, ela não precisa ser aquela inovação que muda a vida, das pessoas. Toda inovação muda a vida de pessoas, né? Mas não precisa ser aquela inovação disruptiva, aquela inovação que não existe até o momento, né? Ela pode ser uma inovação que ela já exista algumas outras ferramentas, mas que a ferramenta de vocês seja diferenciada, traga algo diferente. E que, quando a pessoa inova, ao usar essa ferramenta que vocês estão propondo, ela tenha impactos. E, obviamente, nós estamos falando de impactos reais. Então, o que a ferramenta que vocês estão propondo no projeto integrador, ela precisa necessariamente resolver problemas reais de pessoas. Tá? Toda inovação, todo empreendimento, ele é voltado para a resolução de problemas pessoais, reais, e que não necessariamente é o problema de quem propõe. O negócio tem que ser olhado com a ótica de quem vai usar e não de quem vai ofertar. Ok? Então, quando vocês estão propondo uma ideia nova, um empreendimento novo, o problema não é a necessidade de vocês de lucrar. O objetivo de vocês é resolver problema real ou problemas reais de alguém que está lá com alguma dificuldade e que se propõe a pagar pelo uso de uma ferramenta que vai resolver esses problemas reais. Não é o problema de vocês, é o problema de quem consome. E por isso, então, que na aula anterior
eu propus para vocês a utilização da teoria da problematização do arco de Marguerês, né? Que é uma teoria, certo? Que trabalha com a ideia de conhecer o problema, e a partir de conhecer esse problema, propor aplicações, propor ferramentas que levem a resultados e atendam à realidade. Ok? Então, vocês têm que estar pensando nisso. E por isso que eu propus aquele arco de Marguerês. O que eu quero ouvir de todos vocês, todos os grupos, é como é que foi a utilização desse método para vocês. Como é que foi, se ambientaram, né? E esse momento que eu vou ter aqui com a Daniele e com o Pedro, todos os grupos vão ter que me repassar, que são quais foram as dificuldades na utilização do método, como é que se deu a aplicabilidade do método e quais são os aprendizados que vocês tiveram na utilização desse arco de Marguerês e quais são as boas práticas, o que deu certo, o que não deu certo, tá? Todos irão fazer isso, todos os grupos, ok? Certo? Então eu vou começar a passar a ouvir o Pedro, tá? Pedro, já que tu tem o áudio, pode ser? Uhum. E, de uma forma bem tranquila, Pedro, dizer como é que foi a utilização dessa metodologia para melhorar o encontro de soluções do projeto que vocês estão propondo. Pode começar já? Pode sim, Pedro, pode. Quando a gente foi fazer tarefa, né? No começo, a gente, pelo menos eu particularmente, tinha a impressão de que seria algo simples, né? Mas quando a gente foi avançando, a gente percebeu que, apesar de ser uma ferramenta que ajuda, ela exige um certo pensamento, que a gente abre os nossos olhos, porque a gente não tinha, tipo, ainda planos B e C, por exemplo. A gente só tinha a ideia principal. Aí ter que pensar em algum plano B, uma opção de saída, né, digamos assim, entre aspas, foi um pouco difícil, mas ajudou a gente bastante. A gente não é coisa engraçada, né, porque é uma coisa meio óbvia, mas quando chega assim na hora que a gente pensa, nossa, a gente precisa de um plano B, parece que é um tapa na nossa cara, né. Aí a gente foi um pouco demorado, mas a gente conseguiu pensar em planos B, os pontos chaves também, né. Depois que a gente pensa em uma coisa, parece que deixa isso claro na nossa mente, as outras coisas parecem que vêm com mais facilidade, né? Então, depois desse parado, diria assim, inicial, foi bem tranquilo até, pra ser sincero. A gente conseguiu elencar os pontos principais, ver alguns pontos fracos também no projeto, o que a gente poderia melhorar nele ou não, essas coisas. Pedro, sempre algo que acontece quando se aplica essa metodologia nesse item observação da realidade, muitas vezes, ou em algumas vezes, o que o grupo propôs, né, através do que ele olhava, quando ele começa a conversar com alguém que vivencia, quando ele começa a observar essa realidade, de um outro ponto de vista, algumas coisas mudam. Como é que foi para o grupo de vocês isso? A gente tinha que fazer uma pesquisa, né? Eu perguntei para algumas pessoas aqui para ver qual era a opinião delas, né, quanto a isso. Aí, quando, por exemplo, me fala assim, uma pessoa, se ela tá usando o celular, por exemplo, aí ela vai lá, tá na fazenda. Às vezes a fazenda não tem uma tomada, por exemplo, então só acaba a bateria. Mas isso aí não é um problema muito imponente, porque existem, por exemplo,
baterias portáteis, né? Aí a Uhum. outra solução, a saída, plano B, que não seria o celular, era o computador mesmo. Uhum. Aí essa pessoa colocou assim, conta, mas você está usando o computador, e se acaba a energia, o que faz? A pessoa não tem outra ferramenta lá para poder funcionar, né? Aí isso a gente também foi pensando, mas isso é verdade, ainda mais não é como fazer, né? Por exemplo, se uma pessoa humilde, provavelmente ela não vai ter uma infraestrutura muito boa para amparar ela em caso de perder energia, que não acontecem em grandes fazendas. Então a gente teve esse meio que choque de realidade, mas foi bom. Uhum. Muito bem. Daniele, se puder escrever para nós aí qual foi as impressões nesse tópico aí do grupo de vocês, nós gostaríamos muito. Então a Daniele está relatando aqui que o grupo notou que não estavam focando muito no modo geral, eles viam um único problema e estavam bem focados nisso. O grupo não tinha notado que tinha vários modos de facilitar certas coisas para o usuário. Depois o grupo viu que não precisava ser tão complicado, né? E trocar mais pontos de vista. Né? Então, viram que poderia ser um aplicativo de uma forma mais prática. Legal, muito bom. Pedro e Daniele, outra pergunta. Há uma dificuldade na utilização em dois tópicos: a teorização e a hipótese de soluções. Né? Quando você vê o problema, entende os pontos chaves para a resolução desse problema, né? E aí tem que partir para uma teoria para tentar se proteger, na verdade, né? Na construção dessa tua solução, né? E aí para depois definir a tecnologia que vai ser utilizada nessa solução, ok? Como é que foi para vocês isso, esses dois tópicos que muitas vezes eles se chocam? Para nós que utilizamos assim, né, estamos utilizando só de forma muito rápida, muitas vezes eles se chocam em vez de se complementar, que seria o certo. Como é que foi para vocês isso, Pedro e Dani? Então, igual você disse, quando a gente vive na cidade, a gente tem muito acesso, parece que a nossa cabeça tá, todo mundo tem acesso a um smartphone, por exemplo, em casa, né? Mas aí, a gente, quando foi fazer essa pesquisa, né, a gente surgiu a hipótese, mas se a pessoa não tiver um celular, a gente não vai estar atingindo o, o público que a gente esperava, porque ele não tem a principal ferramenta que é para utilizar o aplicativo, né? Então isso foi uma questão que a gente levantou para pensar em outras tecnologias que seriam aplicáveis para o aplicativo. Dani, como é que foi para vocês? A Daniela está relatando que também fizeram algo parecido com o que foi relatado pelo Pedro, né? A questão chave era a conexão com a internet, tá? Então, essa falta de conexão, relata a Dani, que restringia o número de usuários, ou poderia restringir o uso da solução, correto? E quais foram as hipóteses que vocês trabalharam de solução para isso, Dani? O próprio aplicativo. Uhum. O aplicativo que funcionaria sem internet, aí seria mais ou menos isso? Hum. Mas a solução, para caso não tivesse sinal de internet, ele gerava uma senha, tá? Mas tudo bem. Uh,
E na utilização em si, a ideia era o aplicativo se alimentaria sem internet e depois, quando tivesse o sinal, ele poderia gerar relatórios, mandar para outros, compartilhar? Seria isso? Legal, então seria isso. Bem, joia. Com ou sem internet, perfeito. Muito bom, muito bom. Em termos de programação, a pergunta para os dois. Em termos de programação, fazer um aplicativo que usa a internet ou que funciona só online e um que não funciona online, não funciona com os dois, dá muita diferença em termos de programação? Se quiser responder, Pedro, você também pode. Meu aplicativo, eu não estou na parte da programação, mas eu dei uma olhada por cima. O meu, ele não precisa de internet. Ele vai funcionar, a pessoa tendo sinal ou não, ele não vai depender da internet para funcionar, que ele vai... A pessoa vai colocar os dados e vai salvar já direto, sem ter uma conexão com a internet. Certo. No próprio aplicativo mesmo. Não, legal, legal. A gente tentou fazer uma forma mais simples o aplicativo, para ele ser mais prático. Não, joia. A Dani relata aqui que o aplicativo, segundo o grupo dela, ou para o caso deles, o aplicativo que usa a internet é mais fácil de se programar. Muito bom saber isso. Legal. Pessoal, eu não sei se vocês querem me responder aqui, tá? Ou querem deixar para responder lá. Esses três tópicos eu gostaria de ouvir de vocês ou dos grupos, né? Qual foi as principais dificuldades da utilização? Ou, né? Um item, 2 itens que vocês acharam difícil. Se essa aplicabilidade do método ajudou ou não ajudou. E qual foi o aprendizado que vocês tiveram. E como vocês solucionaram isso na utilização deste método. Pedro e Dani querem falar? Acho que entrou o Eric, né? O Eric também está conosco. Bom dia. Oi, Eric. Tudo bem? Tudo bem, tudo. E aí, Eric? Como é que foi com o grupo de vocês a utilização desse arco aí? Do aplicativo? Na verdade é assim, né? Vocês estão construindo um aplicativo e eu propus que para a construção desse aplicativo, entendendo esse aplicativo como um negócio, se utilizasse esse método de problematização, né? Esse método de problematização dado pelo Charles Margarès, que é a forma de melhorar o produto, ou melhorar o negócio, né? Vocês conseguiram aplicar? Não... Uai, mais ou menos. Pelo que eu tô vendo aqui, do arco, né? Oi, a internet caiu aqui. Estão me ouvindo? Aham. Beleza. Peço desculpa, mas deu um pique aqui na internet. E aí, Eric? Então, Luiz, eu não conhecia muito bem esse arco não, mas eu acho que é basicamente o que a gente fez, né? A gente pegou alguma coisa do, do real, né, e transformou no aplicativo, né? E a gente teve mais dificuldade na hora de elaborar uma solução, né? Porque, não sei se o senhor sabe, né, mas o meu ele vai fazer basicamente o cadastro de safras, né? Então a solução para isso, né, que a gente teve que achar é saber a quantidade de hectare, o tanto de semente, sabe? E teve dificuldade nisso, em geral. O aplicativo de vocês, ele organiza o custo de produção, é isso, né? Não. Ele basicamente administra. Por exemplo,
você seleciona a região que você tá, né? O estado, juntamente com o estado, né? E Uhum. aí ele vai fornecer para você, junto com a época do ano também, ele vai fornecer para você o que você pode plantar, né? O tipo de safra. Aí com isso, ele cadastra e a partir desse cadastro você consegue basicamente gerenciar tudo, né? A progressão, a quantidade de semente que você vai precisar, né? De acordo com o hectare que você colocou, a data que ele vai estar pronto, né? Porque cada semente tem uma época e um tempo de germinação diferente, né? Então, Uhum. basicamente, o aplicativo ele calcula tudo isso para você. Hum. Ele dá um custo dessa semente que precisa, o Não, quanto vai ele sair? Não. não, ele não mexe com a parte de dinheiro, mas, por exemplo, ele calcula a quantidade de sementes. Ah, tá. Por exemplo, ele não tantas sementes dá X reais. Ele não dá esses X reais, ele só dá a E quantidade de semente. ah, tá. A magnitude do produto que tu precisa para viabilizar a produção. Isso. E calcário, esse tipo de coisa assim, não. Não. Certo, muito bem. Quando vocês trabalharam, não sei como é que foi com o grupo de vocês, essa teorização e essas hipóteses e soluções, vocês acharam alguma dificuldade em separar as duas? Na verdade, a gente teve dificuldade também na reagrupar os dados, né? Uhum, E isso aí foi bem difícil juntar no aplicativo, né? Porque envolvia mais programação e tal. tá, certo. Uhum. Legal. Uh, vamos, tá. A ideia sempre é essa, né, pessoal? A partir dessa observação da realidade, talvez alterar algumas coisas no projeto, né? Porque pensa-se de uma forma, vocês veem um problema, o grupo, o empreendedor vê o problema, mas muitas vezes a ótica de visão do empreendedor, do grupo, ela não está bem alinhada com o problema que o suposto beneficiário vai ter lá na hora de utilizar, né? Certo? Então, essa é a importância dessa primeira etapa do arco de Margarês, que é observar a realidade, para ver se a lógica de pensamento do grupo, do empreendedor, está bem alinhada com o problema que o produto vai solucionar. Bom, os pontos chaves ali vocês já têm entendido, porque ele não é nada difícil, é criar três pontos chaves, eu propus 3 ou 4 para vocês, para que pudesse ter alternativas. A teorização, como eu falei antes, é sempre tentar buscar através das teorias, né, de quem já pesquisou sobre isso, certo? Como resolver, tá legal? Como resolver. E aí, criar e através do conhecimento dessas teorias, criar hipóteses de solução, que são as aplicações mesmo, né? E depois ver que a última etapa é ver como é que tentar criar um protótipo, alguma coisa de aplicação da realidade, certo? Então a ideia é bem simples ela até a gente ter familiaridade, muitas vezes ela pode causar alguma dificuldade, mas enfim, depois isso passa. Tá legal? Muito bem. Gostei da participação de vocês, acho que é isso. Foi atingido o objetivo da utilização desse arco. Tá? Esse arco ele é muito utilizado principalmente na área de propor soluções na questão da saúde, tá? Que pode ser empreendimentos, pode ser produtos, enfim, não precisa ser negócios necessariamente, mas é legal. E aí, nós vamos passar para o Canvas, né? O modelo de negócios do Canvas, tá?
o Business Model Canvas, que é muito conhecido, tem muita gente que usa ele, tem críticas quanto a ele, tem muitos elogios a ele. E é uma ferramenta que eu vejo, e muita gente vê, que é um facilitador. Tá? A ideia do Canvas é facilitar a visão de quem está criando um negócio, certo? O Canvas, como está dizendo aí, é simplesmente um quadro. Um quadro que tenta modelar um negócio, que ele tenta pensar num negócio. Mas ele tenta pensar no negócio de uma forma muito simples. Simples eu não diria, porque ela é fácil, ela é rápida, né? Certo? Ela é, operacionalmente, de trabalhar nela é muito legal, muito bom, certo? Mas dentro da sua simplicidade, ela tem uma forma de pensar no negócio que torna isso bem complexo, mas que ajuda muito. Tá? Ela se baseia de alguma forma, né, naqueles mapas mentais. E aí, quando começa a pensar em mapa mental, a ideia é facilitar a visualização, né? Certo? Então, o objetivo basicamente desse Canvas é isso, é facilitar essa visualização, certo? Um detalhe interessante, que normalmente nós pensamos muito nos negócios, em função do quanto vai gerar de renda, né? O quanto vai ser o preço. Não, o Canvas ele tem uma visão diferente. A ideia dele é criar valor, pensar de como criar valor ao que está se propondo, certo? E nesse processo de criar valor, entregar ao cliente. Como esse produto vai gerar valor, benefício a quem está consumindo e como pegar esse produto e entregar ao cliente. Por essa entrega é que vai dar a resposta em termos de benefício, e esse benefício é que vai gerar valor e, em muitos casos, renda. Tá? Quando fala em gerar renda, meu povo, vocês não entendam apenas como lucratividade, certo? Mas é algum tipo de benefício. Por exemplo, eu estou pensando que eu preciso de um aplicativo para me poupar tempo, certo? Bom, qual é a renda gerada no processo de poupar tempo? Bom, se eu trabalho com vendas, com atendimento ao cliente, quanto menos eu perco tempo em alguma atividade e eu possa direcionar esse tempo poupado em atendimento dos meus clientes, isso vai estar voltado à geração de faturamento e renda. Então, vejam que quando fala em gerar renda, ele não precisa ser uma renda direta, pode ser uma renda indireta. E isso o produto tem que gerar. O benefício do produto que o produto traz, ele de certa forma facilita a vida das pessoas. E essa facilitação, da forma que for, ela está direta ou indiretamente relacionada com um benefício econômico, uma renda. Então, isso que nós temos que entender. O Canvas nos traz isso, essa forma de pensar, certo? Bom, ela é uma ferramenta que não precisa ser usada sozinha. Normalmente, nós dizemos que ela é uma ferramenta complementar a um plano de negócios. E o que ela traz de interessante é essa visão estratégica do negócio. Por que precisa ser estratégico? Porque eu preciso ver aonde meu negócio quer chegar. Essa visão estratégica. Onde ele quer chegar. Para depois definir os outros passos, né, que não são estratégicos e sim são mais operacionais, que é como eu vou fazer, como eu vou cobrar, como eu vou entregar. Mas a ideia de visão estratégica
é olhar mais à frente, dentro das possibilidades. Vou dar um exemplo, tá? O Eric falou que eles estão pensando num, num aplicativo que vai ajudar no planejamento de plantas, né, do cultivo. Perfeito, legal, muito bom. E aí eles estão dizendo assim, quando a pessoa, se eu entendi errado, Eric, por favor, tu me corrija, ok? Ok. Mas vocês estão pensando, então, num aplicativo que vai ajudar na hora do plantio. Perfeito, o cara tem 100 hectares, chegou no momento de plantar milho, ele vai precisar de tantas toneladas de milho para plantar aí nessa área. Bom, aí vem uma pergunta, tudo bem, está facilitando, já está ajudando ele a entender, né? Vai depender do tipo da planta que ele quer, se ele quer uma planta que seja mais rápida, né? Tem um tempo de cultivo menor, então ele vai escolher um tipo de planta. Se ele quer um cultivo mais tardio, vai ser um outro tipo de planta, beleza, legal. Bom, e aonde entra a inteligência artificial aí para ele poder ver preços? Onde é que entra os vendedores dessa semente para poder ofertar para ele? Porque veja, ele precisa comprar semente, né? Então o aplicativo de uma certa forma já poderia estar linkado com aquelas empresas que vendem semente para ofertar, né? Quando o Eric coloca lá, eu quero plantar um milho que seja menos palha e mais semente, ou, né, um milho híbrido que seja mais que tem um tempo de cultivo menor, né, para poder fazer uma outra planta depois. Bom, quando é que esse aplicativo vai falar com quem vende semente para o vendedor da semente poder fazer a oferta? Quando é que esse aplicativo vai estar falando com esses vendedores para o produtor poder ver quem é que está com o melhor preço? Vejam então que quando nós começamos a pensar no negócio estrategicamente, ele começa a abrir e permitir outros benefícios. Esse permitir outros benefícios é esta geração de valor, é essa criação de valor, tá? E isso o Canvas nos ajuda. Não sei se alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida. Por mim tá tudo de boa até agora. Tá Tranquilo. legal. Bom, quando nós pensamos nesse Canvas, então nós estamos pensando num quadro, numa folha única, vamos pensar numa folha única, num quadro, que é um documento simplificado, mas não simplificado porque ele é fácil de mexer, né? Operacionalmente ele é muito bom. E ele é um documento de fácil visualização, tá? Ele é menos sintético que o plano de negócios, porque o plano de negócios tem várias partes e pede uma descrição bem mais, né, bem mais analítica, mais tem que explicar isso, explicar aquilo. Não. O plano de negócio, o Canvas é só algumas indicações, tá? Ele não é tão, ele é mais sintético, não é tão analítico, não é tão permanentizado assim, né? Não precisa explicar tanto, certo? Então, o Canvas é uma ferramenta complementar, certo? Esse Canvas, o objetivo dele é descrever essa lógica de criação do produto, de como será a entrega do produto e como a pessoa que compra, adquire esse produto, captura valor para si, tem benefícios, tá? Então, vamos de novo. Talvez eu tenha aí no grupo aí alguns
vocês sabem, eu já disse para vocês, eu sou gaúcho, né? Então, o gaúcho gosta muito do tal do chimarrão, certo? Muito bem, gosta de chimarrão. Ou vocês mesmos, vocês gostam do tererê, né? Qual é o benefício gerado por uma térmica para quem toma tererê ou para quem toma chimarrão? O benefício não é facilitar o tomar. O benefício dele é gerar algo que não se tinha antes da térmica, que é poder tomar o chimarrão em qualquer lugar. Ou tomar o tererê. Antes você tinha um problema de que você não tinha como guardar esta água gelada, esse suco gelado para tomar o tererê. Então você tinha que estar muito próximo, né? Muito próximo a uma geladeira, ou depender de algum sistema de refrigeração de líquido que pudesse facilitar a tomada do teu tererê. No caso do gaúcho, tu tinha que estar do lado de um fogo para manter a água quente, né? Pelo olhar do Canvas, né? A térmica, ela não traz o benefício apenas do gelar a água, de manter a água quente. Não, é de possibilitar que as pessoas tomem em outros lugares. Isso, essa ferramenta tão simples chamada térmica, garrafa térmica, muda muito o contexto desse negócio. Porque eu posso tomar em qualquer lugar, então, se eu tomo em qualquer lugar, eu vou consumir mais erva. Se eu vou consumir mais erva, entendeu? Isso vai melhorar para um monte de pessoas. E para nós, como consumidores do tererê e do chimarrão, vai nos trazer um benefício muito grande, vai nos agregar muito valor, porque eu posso tomar ele em qualquer lugar. E posso tomar por mais tempo. A lógica, então, do pensar um canvas é pensar como as pessoas podem capturar valor no negócio, e é isso que nós temos que trazer, tá? Certo? Lembrando, olha, quais as principais diferenças de um plano de negócio e de um canvas? Estou reforçando. O plano de negócios, ele é mais longo, ele é mais analítico, eu tenho que descrever ponto a ponto, eu tenho que explicar bem cada ponto, tá? E no Canvas não. O Canvas é uma única folha com espaços pequenos para as pessoas serem bem concisas, bem resumidas, bem sintéticas e pôr as suas ideias. Faz o Canvas e para aí? Não. A partir do Canvas que você vai começar a trabalhar teu plano de negócio, porque ele facilita, certo? Enquanto o plano de negócio demanda muito tempo, tá? E às vezes é um trabalho que ocorre de forma mais individualizada, tá? A ideia do Canvas é ele ser mais rápido, em que possa ser compartilhado aquele momento com várias cabeças, para que nesse momento de interação entre essas várias cabeças, ok? Possa melhorar o produto, tá? De novo, certo? Ambos não são feitos de uma maneira estática, e aí a semelhança dos dois, faço uma vez e está pronto. Não. Ao longo de cada período, cada tempo, eles têm que ser reatualizados para ver se está certo, ok? Certo? Mas o Canvas, ele, por ser mais fácil, mais rápido, ele sai mais barato, então ele fica mais fácil fazer essas atualizações, tá? E o Canvas não exclui a necessidade de fazer um plano de negócios, não. O Canvas é uma modelagem inicial para se pensar, para depois construir o plano de negócios. Por quê? Se você faz o plano de negócios, ele bem detalhado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, bem definidinho, certo? Se depois você faz o Canvas e vê que o plano de negócio, vê que aquilo não está adequado ou que precisa de melhoria, você tem que refazer o plano de negócio, aí é um trabalho muito grande. Então,
primeiro se trabalha a ideia de construir um canvas para depois pensar num plano de negócio. Tá? Então, essa é a lógica. Eu vou pedir desculpa para vocês, para quem está nos ouvindo, quem está participando, que aqui no prédio eu moro, eles começaram uma reforma. Então, pode ser que vocês estejam ouvindo algum barulho. Tá? Mas esperamos que daqui a pouco passe. Ok? Certo? Bom, Canvas. Estamos falando de Canvas. Então, o Canvas, e especificamente esse Canvas como modelagem de um negócio, ele parte de um tripé, que eu já falei para vocês. Como gerar valor ao consumidor. Tá? Em Iporá, gosto muito do tal do açaí. Né? Que antes, o que era um açaí? Era um açaí na tigela, certo? Se tomava só o açaí. Aí alguém teve a ideia de, bom, vamos fazer esse açaí ficar um pouco melhor. Vamos pôr uma fruta. Uns colocaram morango, outros colocaram caju, outros colocaram banana. Legal, deu um up no açaí. Aí outros pensaram, não, vamos pôr então, além da fruta, como é muito saudável o açaí, vamos pôr naquele potezinho uma granola, né, algum conjunto de coisas assim. Bom, aí já aumentou. Agora eu estou vendo que vocês aí em Iporá, além de tudo isso, ainda vai um monte de coisa em cima. Aquilo, o açaí está quase perdendo, né, o protagonismo. Está virando mais... Ele fica lá embaixo e tem muito mais chantilly, não sei o quê, do que açaí. Vejam que se gerou uma nova proposta de valor aí, né? O tal do a pipoca gourmet, né? A pipoca, certo? Talvez seja a que tenha menos, que parece menos. Ah, tem um leite ninho, tem não sei o que em cima da pipoca. Bom, joia. Então, como agregar valor? A outra ponta que tem que se olhar não é apenas como agregar valor, mas isso tem que ser fácil de ser entregue ao cliente. Tem que ser entregue ao cliente de uma forma bonita, aprazível, que ele goste de receber, né? Que vem, então, um pote bonito, bem enfeitado, com não sei o quê, no caso do açaí, no caso, né, da pamonha, certo? Você começa, então, a pensar não só no benefício, mas como o cliente vai receber esse benefício, né? Certo? Então, que antigamente era feito a pamonha numa folha de milho, atada com folha de milho, né? Atado com folha de milho, certo? Para muitas pessoas era difícil de abrir aquele nó que se dava com a folha de milho. Aí tinha que ter uma faca, tinha que ter, às vezes não cortava bem, abria e ficava. Aí o pessoal resolveu substituir por uma borrachinha de dinheiro, um atilho, como muitos chamam, né? Para facilitar. E assim foi, certo? Pensar primeiro os benefícios que se pode gerar a mais, a forma de entregar isso, e aí no terceiro, e vejo que é no último momento, que é na fonte de receita. Porque se o cliente estiver muito encantado com o produto, certo? Ele vai querer pagar mais pelo bem. Tá? Ele vai querer pagar mais. E aí a receita é um resultado relativamente natural. Ah, não vai ser para todo mundo? Não vai ser para todo mundo. Vai ser para um grupo seleto ou não. E assim vai. Mas vejam que quando se pensa em modelagem no negócio, e no caso do Canvas, se pensa nesse tripé aí. Tá? Onde fonte de receita vem por último. Ok? Bom, aí então vem o Canvas. Essa ferramenta que nós já tínhamos falado. Que nós já tínhamos, pelo menos, dado um release dela, né? Certo? Vou tomar uma água aqui. E vejo que esse Canvas ele é muito fácil. Ele tem apenas 9 campos e 9 campos enxutos. 9 campos simples. Tá? Onde um dos campos é parceiros. Tá? Para quem está olhando à esquerda em cima, parceiros. Tá? Nós vamos falar de cada um depois. Ao lado
né, mais para a direita tem as atividades chaves. Embaixo das atividades chaves tem os recursos chaves. Então vejam que de certa forma eles estão se complementando, estão se ligando. A atividade chave do negócio está ligada ao recurso chave, tá? E essa atividade chave e esse recurso chave, eles não se pensa dele de formas individualizadas, sim pensando em como está ligada aos parceiros. Os parceiros que podem auxiliar nas atividades chaves e os parceiros que podem prover o negócio dos recursos indispensáveis, que seriam os recursos chaves. Bom, se nós formos à direita, tem um outro quadrinho chamado oferta de valor, né? Que então, se eu sei as ações que eu tenho que fazer, juntamente com os recursos que eu tenho que ter, e eles combinados com um conjunto de parceiros vão levar uma oferta de valor, um benefício ao cliente. Muito bem. Então, ali eu tenho que definir qual é o benefício que eu quero entregar para o meu cliente. Bom, se eu sei qual é o benefício, eu tenho que entender como eu vou me relacionar com esses clientes. Tá? Como eu vou tratá-los. Bom, mas se eu penso no como tratar, como me relacionar, eu também tenho que pensar em como eu vou entregar esse produto, que são os canais de vendas, que está abaixo do quadrado de relacionamento do cliente. E aí a ideia dos canais de clientes está muito ligada à ideia de canais de vendas, né? Como eu vou fazer a entrega, eu sei como vou me relacionar, de uma forma eu estou pensando, né? Eu tenho que me relacionar com o cliente através de smartphone, perfeito, né? Mas como é que eu vou vender esse negócio através do smartphone? Vai ser através de aplicativo? Vai ser através de rede social? Né? Tem pessoas que gostam muito de aplicativo, mas tem pessoas que não gostam de aplicativo. Vou baixar mais um aplicativo, né? Poxa, mais um aplicativo, mais um armazenamento na minha máquina, mais devagar vai ficar meu smartphone, então não quero. Então, de repente, nós podemos colocar o nosso produto junto de um outro aplicativo, né? Como está fazendo hoje a Magazine Luiza. Você não precisa ter o teu aplicativo. Você pode vender o teu produto via aplicativo da Magazine Luiza, né? E aí, então, fica mais fácil, talvez atinja mais pessoas, etc, etc. Mas também posso pensar em vender por WhatsApp, por rede social, Instagram, tá? Bom, se eu sei o que eu quero entregar para o meu cliente, que é a oferta de valor, como eu vou me relacionar e quais são os canais de vendas, eu tenho que pensar em quem são os meus clientes. Porque possivelmente o meu produto não é para todo mundo. Tem que segmentar, certo? Produto que é direcionado a muitos segmentos, ele tem dificuldade. Ele não atinge, certo? E por último, nós vamos para os quadros de baixo, que é a estrutura de custos. Pensa-se primeiro na estrutura de custos e depois na fonte de receita. Quando se fala em estrutura de custos, eu estou pensando bom, eu preciso de uma série de recursos para poder vender, né, que são os recursos chaves. Quanto custa? Mas ali não vai valor, vai só a indicação de quais são. Quanto custa, na verdade, não entra valor, né? Tu apresenta quais são a estrutura de custos, primeiramente não indicando valor, para depois pensar em como vai gerar o faturamento, como vai entrar esse dinheiro, de que forma vai entrar o dinheiro, né? Vamos pensar assim, em fonte de receita, né? Para quem gera aplicativo. Quais são as fontes de receita de um aplicativo? A fonte de receita, primeira, até onde eu sei, é baixar o aplicativo. Você pode cobrar por baixar o aplicativo. Só que talvez tenha muitas pessoas que não gostem de baixar aplicativo pago. Eles querem um aplicativo que seja gratuito. Bom, mas peraí. E aí como é que vai faturar? Se a pessoa quer aplicativo gratuito. Então eu vou ter que pôr propaganda no aplicativo. Né? Mas tem gente que quer o aplicativo e não quer
que esteja aparecendo propagandinha. Ah, então, peraí, vamos dar o aplicativo, vamos fornecer gratuitamente, mas vamos linkar a parceiros que possam fazer negócios com isso. Então, eu vou passar as informações dos parceiros para que possam fazer negócio com isso. Né? Aí, quem sabe, o projeto que pensado pelo grupo do Eric, né? Bom, eu sei que eles vão precisar de semente de milho. Quem vende semente de milho? Ah, são empresas A, B e C. Então, lá quando o seu José acessar o computador, acessar o smartphone, o aplicativo, e ele botar lá, clicar que ele precisa de semente de milho com tempo de cultivo menor, certo? Já vai dar informação lá para as empresas e elas já vão estar começando a ligar para o seu José para dizer, ó, seu José, eu estou com propaganda, eu estou com promoção na semente, meu preço de semente está melhor. A minha semente não está com preço melhor, mas é com melhor germinação. E assim por diante. Fazer esses links. Então, aí entra as formas como vai entrar o dinheiro no projeto. Tá legal? Povo, eu estou falando bastante e estou ouvindo pouco. Alguma dúvida de vocês quanto a essa estrutura do Canvas? Aí, por enquanto, tá tudo tranquilo. O barulho não está atrapalhando muito vocês aí? Nem tem barulho direito. Não tô escutando nada, não. Ah, então tá legal. Tá bom. Jóia. Bom, pessoal, às vezes fica muito. Tá? Aqui entra de novo uma ideia, uma explicaçãozinha, tá? Certo? Do Canvas. Vejam que esse Canvas já é um pouquinho diferente, né? Esse aqui já traz a fonte de dinheiro, a fonte de custos e receitas, e embaixo ainda tem um outro quadradinho que aqui entra questões monetárias, certo? Tá? Mas isso tem várias formas de Canvas, então não vamos se preocupar muito com isso, tá? Sempre uma pergunta que se tem quando trabalha com Canvas é por onde começar, tá? Por onde começar? Então, como para tentar facilitar vocês, a ideia do começar o Canvas é sempre pensar em oferta de valor. Primeiro tópico. Que valor vai ser gerado para o consumidor a ponto dele querer consumir o teu produto. O segundo item é para quem eu vou vender. Certo? Para quem eu vou vender. Pensem em roupas, em produtos exclusivos. Pensem em roupa de marca. Certo? Vocês aí têm uma marca tradicional que muitos gostam de usar, que é uma marca de roupa ligada à cultura cowboy. Certo? Bom, que benefício terá a pessoa né, um segmento de cliente que tenha menor poder aquisitivo, etc, etc, etc. Então, isso vai depender muito, tá? Por terceiro, atividade-chave, e não esqueça que a atividade-chave é o que o meu produto tem que os outros não têm. O que o meu produto tem que os outros não têm. Para poder ofertar esse valor que está aí mais à direita. Bom, qual é o diferencial do meu produto? Né? Se eu sei qual é o meu diferencial, como é que eu vou gerar esse diferencial? Eu preciso saber
Que recursos eu preciso ter para gerar esse diferencial. Tá? Vejam, então, uma coisa ligada à outra. Bom, se eu quero levar uma cultura, um vestuário que represente a cultura cowboy, né? Eu tenho que saber o que o cowboy usa. Então, ele usa um chapéu que é feito da palha tal, ele é feito assim, ele precisa resistir a pó, a tempo, a calor, não sei o quê. Bom, para fazer um produto assim, que insumos eu preciso? E aí é os recursos-chave. Eu preciso de uma palha feita de tal forma, secada de tal forma, trabalhada de tal forma. Bom, mas quem é que vai me fornecer isso? Aí, né? Desculpa. Aí, como é que isso vai se relacionar com o cliente? Aí entra o relacionamento do cliente. Muito bem. Aqui vai depender muito de quem trabalha, tá? Certo? Bom, canais de venda. Então, se eu sei como é que eu vou me relacionar, né? Eu preciso pensar, como eu disse antes, em como eu vou entregar isso para o meu cliente. Certo? Aqui entra o que eu queria falar antes. Que aí isso vai depender dos autores. Tem uns autores que dizem que depois do recursos-chave você trabalha relacionamento com o cliente, tem outros autores que vêm depois para canais de venda. Tem outros autores que dizem assim, bom, se você sabe, se você já definiu qual é o benefício que você quer gerar, o benefício que você quer gerar, que oferta valor ao teu cliente, né, e quais são as atividades que geram esse benefício, né, o que gera um diferencial, certo? Você entendendo isso e sabendo quais são os recursos que você precisa, muitos dizem que tem que entender depois disso quem são os parceiros que vão te ajudar. Quem são os parceiros que vão te entregar esses recursos e que você vai pegar esses recursos e transformar em diferencial. Entendeu? A ideia é basicamente isso. Mas isso também vai de autor para autor, enfim, não tem muito. Tá? Por final vem a questão das receitas e a questão dos custos. Aqui também é uma discussãozinha. Tá? Tem uns que dizem que primeiro tem que pensar nas fontes da receita para depois pensar os custos. Tem alguns autores que dizem, bom, se você definiu os teus recursos-chave, os teus parceiros, já sabe mais ou menos quanto eles vão te cobrar, quanto custa para pegar esses insumos e transformar em produto, certo? Você tem montado mais ou menos a tua estrutura de custo. E a partir da tua estrutura de custos, você define o quanto tu tem que faturar. E aí você vai ver se você consegue gerar receita para cobrir esses custos. Como você vai fazer para gerar receita para cobrir esses custos. Né? Bom, obviamente, qualquer negócio, a receita tem que ser maior que o custo para dar lucro, né? Para ser viável. Então, pensou primeiro o custo para depois pensar em como correr atrás da máquina. Tá legal? Certo? Muito bem. Falando, eu estou segmentando. Eu vou pegar tudo aquilo, então, e vou trazer coisas mais específicas. Tá? E aí, mais específico é falar de oferta de valor. Como a empresa vai propiciar algo diferenciado ao cliente ou ao grupo de clientes que nós estamos imaginando. Né? Então, vejam, o grupo lá do Pedro está pensando em um organizador de planta. Ele não está pensando em suinocultor. Ele não está pensando no cara que produz aves. Ele então está pensando, talvez, no cara que produz pecuária de leite. Né? Ele está pensando no cara do grão. O cara que produz soja, milho, enfim, tudo o resto. Então, ele segmentou como ele vai levar uma diferenciação, um benefício, como o produto dele vai gerar benefício a esse cara ou a esse segmento. Oferta de valor a esse grupo e não a todos os grupos. Isso é importante. Como a minha empresa vai fazer o diferencial. Tá? Certo? Como ela vai facilitar a vida desse cara que vai comprar o meu produto. Certo? Ó,
Então, eu gosto de trabalhar sempre essa ideia. Olha aqui, ó. O Ortiz gosta desse tipo aí de hobby, vamos dizer assim. Tá legal? Embora nos últimos tempos não esteja funcionando muito, mas o Ortiz gosta muito disso. E a ideia do Ortiz é que quando se aposentar, ele coloque essa ideia em prática. Tá legal? Certo? Porque o que ele gosta muito é de passear. Mas ele gosta de passear de uma forma diferente, que vocês estão vendo aí. Certo? Passear com os amigos, andando de moto, sei, esse tipo de coisa. Certo? Muito bem. Então a minha ideia é essa. Certo? Só que eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu, que tem dificuldade em encontrar os parceiros para sair dar uma volta. Muitas vezes não tem o recurso que chama-se motocicleta, que vocês estão vendo aí, para poder fazer esse passeio. Tá? Então a ideia é que talvez alguém que vem lá do Nordeste, que vem lá da Amazônia, queira conhecer os tributos naturais de Goiás, né? Certo? Os atrativos, possa descer de um avião, alugar uma moto e sair passear por Goiás. Conhecer suas cachoeiras, suas belezas naturais. Tranquilo. Certo? Então, uma empresa que vai fazer o aluguel desses recursos. Muito bom. Muito bem. Agora, se eu sei que a minha empresa ela quer gerar um valor, trazer um benefício para o meu cliente que alugue essas motos, eu tenho que pensar o que eu estou ofertando para ele. Tá? E duas perguntas vêm. Viagem ou experiência? Viagem ou experiência? E aí, Pedro, o que tu acha? As duas opções são boas, mas assim, quando se pensa em excelência de serviço, com certeza a experiência conta muito mais do que a viagem. Uhum. E a lógica é essa. O que eu vou gerar de experiência? Porque a viagem está dentro da experiência. A experiência está englobando tudo. Certo? Mais ou menos assim. Tá? Pensa que esse cara vai vir da Amazônia ou vai vir dos Estados Unidos, certo? Vai vir do estrangeiro, vai alugar uma moto, vai ser viajar para o Goiás. Mas e se ele não sabe os caminhos? Se o telefone dele não funciona bem aqui e ele se perder? E se a moto furar o pneu e eu não der assistência técnica? E se eu não indicar os melhores hotéis? Então, não é só a viagem, é um conjunto de coisas que estão dentro da viagem que geram uma experiência. Porque se ele fizer uma viagem e essa viagem der errada por culpa dele ou por culpa de quem vende, a experiência é negativa. E ele sai falando para os outros. Certo? Muito bem. Então, cuidado quando pensar em oferta de valor. Tá? Exemplo. Bem simples. O Daniele, Pedro, Eric, vocês viram aquela questão do Carrefour, do cara que morreu dentro do Carrefour porque os seguranças bateram nele? Uhum. Certo? Muito bem. Aí pensa em alguém que assistiu aquilo e viu, o que ele está pensando? Alguém que seja, né, tenha uma cor de pele parecida com a do cara. Será que eu vou ir nesse mercado? Será que lá se tem uma boa experiência de compra? Quando ele começa a pensar isso, já ferrou. Já complicou o negócio. Então, tudo é experiência. Vocês aí no IF estão vivenciando uma experiência. Se essa experiência for ruim, vocês não vão indicar para outros. Às vezes podem até trancar a matrícula e sair. Se vocês não tiverem uma boa experiência, vocês não dão sequência, ou dificilmente vão dar sequência dos estudos dentro do IF.
E aí o IF perde fonte de receita. Certo? Tá? A importância de pensar em como gerar valor, gerar benefícios para o cliente. Perfeito? Aí vem a história. Como se relacionar com o cliente. Como é que eu vou fazer que as empresas vejam o meu negócio? Como é que eu vou fazer que as pessoas vejam o meu negócio? Como é que eu vou me demonstrar? Como é que eu vou fazer com que a minha empresa, o meu produto tenha visibilidade? Entendeu? Carrefour deu visibilidade ao cliente. Tá vendo que lá, se o cara não seguir o que eles pedem, eles matam ou batem. Certo? Isso é uma forma certa de se relacionar? Não. Né? Nós reclamamos muito, principalmente aí em Iporá, nós reclamamos muito da questão da energia elétrica, né? Certo? Chove e falta energia. E aí? Como é que a concessionária de energia está se relacionando com o cliente? Né? Bom, só para ter uma visão. Ah, é óbvio que é um negócio diferente, mas enfim. Certo? A outra ideia é ver a forma de contato com o segmento de clientes. Com o segmento de clientes. Tá? Aqui vamos pensar mais em como entregar, certo? Por que entra marketing aí? Porque eu preciso mostrar como é feito a entrega. Eu preciso mostrar, eu preciso apoiar também ações que demonstrem como a minha empresa se relaciona. Tá? Como ela entrega. Logística, aí nós estamos pensando em, e aí está um caminhãozinho que nós talvez já tenhamos que começar a pensar em mudar, né? É como o produto chega ao cliente. Né? E ações de marketing não é só demonstrar os benefícios, mas sim demonstrar tudo aquilo que tem benefícios, né? Certo? Tudo bem. Outra ponta que eu estou separando para vocês, e aí que vocês estão vendo que eu estou ampliando, né, trabalhando mais especificamente, é a atividade-chave. O diferencial. O diferencial para que seja possível entregar aquele benefício que vocês definiram. Porque se o benefício que vocês definiram é o mesmo que as outras empresas, tá? Por que ele vai escolher vocês e não a outra? Certo? Então, tem que pensar isso. Bom, a minha empresa tem um diferencial, ela vai propor um valor diferenciado ao cara. Mas quais são as ações, atividades que vão fazer com que isso aconteça? E é bem sensível. Pensa que eu vou lá, estou pensando, imaginando o seguinte: vou entregar o melhor açaí de Iporá. Perfeito, jóia. Tudo bem. Melhor açaí. Então, o que é o melhor açaí? Bom, vou lá, compro e o cara me demora 50 minutos para entregar o açaí. O açaí pode ser bom, mas a experiência de consumo vai ser boa? Então, eu tenho que pensar na atividade-chave, tempo de espera. Né? Bom, o cara tem o melhor açaí. Eu chego lá, eu digo para ele que eu não aceito pagamento em cartão de crédito. Ou em cartão, só em dinheiro. Bom, e aí? Certo? Ou, vamos aceitar cartão, vamos, mas a minha internet da maquininha de cartão é demorada. Falha. Não funciona sempre. Entendeu? Então, esse conjunto de atividades que apoiam a geração de valor tem que se pensar antes. Para aí, então, pensar em como reduzir o risco da coisa não funcionar. Bom, se eu sei quais atividades que eu preciso pensar para que o cliente saia satisfeito, certo? Eu penso, então, o que eu preciso de máquinas, equipamentos, insumos e pessoas para que isso funcione. Né? Certo? De novo, e aí eu vou bater em cima disso, tá? Bom, vamos ler aqui, depois eu falo. Bom, se eu sei quais são os insumos das pessoas que eu preciso, nem sempre eu vou ter isso na mão.
Então, eu vou ter que me juntar a alguns parceiros, que podem ser pessoas, empresas, organizações, que me entreguem isso, tá? Então, vamos de novo. O Carrefour queria levar ao cliente uma boa experiência de compra. Ele chega lá, ele tem um ambiente seguro, ele não vai ter problema com segurança, porque ele vai ter pessoas lá que vão cuidar da segurança. Beleza. Então ele pensou, olha, se a ideia é ter um ambiente seguro, eu preciso de um recurso-chave chamado pessoas, seguranças, né? Segurança. Então eu preciso pôr segurança. Quem é que vai me entregar segurança? Pensou ele. Ah, eu vou terceirizar. Eu vou lá numa empresa que fornece profissionais da área de segurança e vou pôr ali, os caras vão estar cuidando, né? E vão tornar segura a minha empresa. A pessoa que for ao mercado vai estar seguro. O que nós vimos? Que não é assim, né? Que um recurso-chave que ele precisava eram seguranças, mas seguranças bem preparados para os mais diversos momentos. E aí ele notou que o parceiro que ele tinha não entregou isso. E uma atividade que talvez ele não tenha dado muita atenção, que é colocar um segurança ali, né, despreparado, vamos dizer assim, porque o parceiro não entregou um segurança preparado, isso vai custar para ele 200 milhões de reais. 200 milhões de reais que ele vai gastar, certo? Para tentar minimizar esse problema gerado pela morte do cara. 200 milhões que ele poderia, que estavam no lucro dele, que ele vai ter que tirar agora. Para vocês entenderem o problema que é. Ok? Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, Dani? Alguma dúvida, Pedro? Alguma dúvida, Eric? Quem é que vai estar Tá aqui tranquilo. comigo? De boa. Então, tá jóia. Legal. Então, pessoal, o que vocês têm de tarefa que vai valer para a disciplina e para o projeto integrador, tá? É montar esse canvas aqui. Como é que monta esse canvas? Esse canvas aqui, eu tenho um canvas do Sebrae do Paraná, que está aqui embaixo o site, o link, tá? O grupo vai ter, e aí vai ter que ser em grupo, não adianta, tá? Ou o grupo vai ter que falar, vai ter que participar, certo? E vão montar, tá? Façam tem que entrar, fazer um cadastrinho ali, tá? Vem o nome da pessoa, certo? É um cadastro simples, não se preocupem, tá? Se vocês não quiserem pôr o e-mail de vocês, coloquem um e-mail, seja secundário, tá? Porque às vezes vem algumas propagandas, é óbvio, tá? Mas para não ficar incomodando, mas para vocês terem acesso, é uma ferramenta muito legal e muito fácil de usar, certo? Lá mesmo, nesse site aqui, quando você abre, tem um videozinho que orienta aos procedimentos primeiros, tá? Mas vocês vão montando. Como nós temos um encontro do projeto integrador, tá? Nós vamos discutir mais ele lá e vamos fazer um amplo debate, certo? Então, isso é o que vocês vão se utilizar, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Joia. Então é assim, pessoal. Nós hoje vamos ficar por aqui, tá? Vocês têm essa tarefa. Se organizem para fazê-la, tá? Podemos marcar outros momentos para tirar dúvidas do grupo. Vamos fazer tá? Eu tenho qualquer horário aí que vocês tenham, tá? Vago. Vamos fazer uma vídeo, podemos até fazer junto nisso esse Canvas, mas é um trabalho que vocês têm que fazer. Da mesma forma, eu vou incluir hoje à tarde alguns exercícios sobre essa aula, coisa bem básica que quem participou vai ter bastante facilidade, certo? Tá? A título de avaliação também. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Ô Luiz, Manda. essa atividade aí, no caso, ela vai valer nota para preencher o boletim? Tudo tá valendo nota, né, amigo? Ah, e como que faz para entregar? No caso, Vocês vai. vão, na verdade, é assim, ó, quando vocês terminar isso, tá, nós vamos fazer junto. Vocês podem compartilhar, tem uma ferramenta lá que é compartilhar, tá? Esse Canvas. Vocês podem preencher, tirar um print da tela e me enviar, certo? Mas aí eu vou ampliar um pouquinho o prazo de envio, tá? Tá, É, Dani? é porque isso aí envolve o projeto integrador, né? Então, Isso, por isso que isso vai então demorar um pouquinho mais. vai levar um pouco mais de tempo. Mas vamos pensar o seguinte: é um processo que vai sendo criado, né? Então, conforme vocês vão construindo, eu vou avaliando vocês, tá? Certo? Dani, de novo, não precisa muito se preocupar com o dia de enviar. Vai ter umas tarefinhas ali mais próximas que vocês têm que fazer. E esse Canvas é mais para longo prazo, tá? Médio prazo. Porque longo prazo, nossa aula também, nossa disciplina também não vai tão longa assim. Tá legal? Certo? Beleza. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado aí. E se acordar cedo, eu sei que não é fácil para vocês, tá? Mas, enfim, se o povo ajudasse mais, nós poderíamos ter feito em outro horário, tá? Um abração, se cuidem, boa semana. Valeu, Boa valeu. semana, Até até mais. mais. Boa semana.